Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, nos orienta, nos aconselha, porque luz para os nossos pés é a Tua palavra. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, meus irmãos, o registro do início da igreja, principalmente a respeito de Paulo, aonde muitos acham que Paulo teve a visão, quando ia para Damasco, ele teve a visão de Cristo, e dali ele foi pregar o evangelho de qualquer maneira, e que dali ele foi pregar o evangelho por conta própria. Muitos pensam dessa maneira, como hoje. A pessoa está no mundo, a pessoa conhece a palavra, crê em Jesus, e de uma hora para outra vira pastor, vira apóstolo e sai aí pregando, vira missionário e não dá satisfação a ninguém. Às vezes cria a sua própria igreja e assim nós estamos vendo acontecendo as coisas. Aí nós vamos perguntar para a pessoa: uai, mas você foi instruído aonde? Ele fala assim: não, foi o Senhor que me instruiu. Deus falou comigo e mandou para eu ir pregar. E assim a gente vai vendo como que está a situação hoje. Mas a Bíblia, que é a nossa bússola, a palavra de Deus que nos ensina, está aqui nos ensinando que Paulo não saiu assim, pregando o evangelho de qualquer maneira. Paulo, ele foi ser instruído na igreja que estava em Antioquia, e ali serviu ao Senhor Jesus naquela igreja, obedecendo aos seus pastores, aos seus superiores. Glória a Deus, aleluia. E Paulo começou a sua missão aqui, como está aqui no capítulo 13, foi aqui o início da ação missionária de Paulo. E Paulo estava ali sendo orientado, também em oração, em jejum, como diz a palavra, que diz aqui: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A quem que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo aqui falou com o líder da igreja, com o pastor da igreja, que era o pastor desses homens aqui. Que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Profetas, pessoas que profetizam, pessoas que ensinam, pessoas que têm o dom de profetizar, de exortar. E tinha doutores também, pessoas letradas, pessoas estudadas, pessoas com um grau de estudo maior. E aqui cita o nome desses irmãos, inclusive Saulo, que depois foi chamado Paulo. Aleluia.
no versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, aleluia. Então, o apóstolo Paulo começou a ser chamado de Paulo a partir deste capítulo 13 aqui, quando ele iniciou a sua obra missionária. Mas ele não começou a sua obra missionária de qualquer maneira. Eu vi Jesus, eu vi a luz, agora eu vou sair pregando. Não quero nem saber da igreja de apóstolo, eu quero é fazer minha obra sozinho. Ele não fez assim, meus irmãos, como muitos pensam. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Não foi bem assim, não. Paulo foi servir a Deus na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo falou com os líderes daquela igreja, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, ali os líderes, os pastores daquela igreja, juntamente com os líderes, aleluia, jejuando, tudo em jejum e oração, nada de qualquer maneira. Então, jejuando, orando, expondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim começou o ministério de